assunto é pneu, quase todo mundo só pensa em três coisas. Primeiro, se dura muito ou pouco. Segundo, se é caro ou barato. E um terceiro ainda um talvez, que é se é bom ou não na chuva. Mas, sendo o único componente do carro que está em contato direto com o asfalto, o pneu possui uma missão bem mais complexa do que isso. Ele é o primeiro componente do conjunto de suspensão e vai ditar muito sobre a sua percepção de conforto, seja na absorção de impactos, seja na absorção de ruído. Ele é o último componente do sistema de direção e tem um papel gigante não só na aderência, mas também na precisão e comunicabilidade do volante. Ele também é o componente final do sistema de freios e não só a gente está falando de distância de frenagem, mas também em relação à sua percepção em relação ao limite de aderência, que pode ser muito alterado de acordo com o pneu que você usa. E claro, além de tudo isso, o pneu precisa funcionar bem no molhado, resistir a pancadas, seja pedregulhos ou crateras, e também apresentar uma boa durabilidade dentro aí da sua proposta. Mas da mesma forma que a performance de uma Ferrari tem o seu custo em silêncio, conforto e consumo, no mundo dos pneus é a mesma coisa, você não consegue ter tudo, você não consegue ter só benefícios. Necessariamente você prioriza umas coisas em detrimento de outras. Essa é uma questão inevitável de compromisso. Agora, quando a gente pega dois pneus extremamente opostos em termos de desempenho, como por exemplo um semi-slick de track day e um pneu de entrada padrão, as diferenças são tão gritantes que fica quase como você comparar uma sapatilha de atletismo com um tênis casual. Então, para esse comparativo, a gente decidiu trazer um escopo mais próximo de modelos de pneus, justamente para mostrar para vocês as sutilezas em termos de projeto e composto que resultam aí em diferenças bem perceptíveis aí em desempenho e conforto de forma geral. Para começar, a gente instalou aqui nesse Civic SI 2021, que a Honda gentilmente prestou para a gente, esses Barum 3HM. É um pneu comfort com uma boa relação aí em custo-benefício. A Barum é uma empresa tcheca que existe desde 1948 e que desde 93 faz parte do grupo da Continental. Esse pneu também tem produção nacional. E nesse jogo adicional de rodas aqui, aliás, essas aqui são as rodas do modelo 2021 do Civic SI, né? Ali com os Barum a gente tem as rodas de 2019, no modelo. Aqui a gente tem os Continental Conti Sport Contact 5. Esse aqui é um pneu UHP, né, Ultra High Performance, voltado aí para veículos de luxo esportivos, então evidentemente esse aqui é um pneu que casa perfeitamente aí com a proposta do Civic SI. Nesse teste a gente vai primeiro extrair alguns números de desempenho, depois a gente vai para uma avaliação subjetiva aí com cada um desses dois jogos de pneus aqui no Aras Tuiuti com o Civic SI 2021. A parte aí de aquisição de dados a gente vai utilizar o sistema da EN, utilizando os serviços do nosso amigo Ricardo 37. E aqui na parte de teste a gente está aí oferecendo uma condição de máxima igualdade entre os jogos de pneus. Então a gente calibrou a frio esses pneus na especificação de fábrica, ou seja, ao longo do teste, ao longo das voltas eles vão ganhar temperatura e pressão, alinhamento de fábrica, e antes de cada teste a gente completou ou vai completar combustível para a gente ter a mesma massa a bordo. Considere que ao longo do dia a gente vai ter variações de temperatura e umidade, tanto no asfalto quanto no ar. Temperatura mesmo, a admissão do motor vai mudar aí ao longo do dia e, é claro, existe um fator humano aí que traz pequenas variações também. Mesmo assim, acredito que a gente vai ter aí números bem consistentes para os testes que vão começar na sequência. Para cada um desses testes, a gente fez 4 passagens e a gente está extraindo o melhor número de cada um deles. Nós começamos a bateria de testes no Aras Tuiuti com os Barum 3HM por um motivo. A pista é mais fria de manhã, é uma condição que oferece mais aderência, porque começar com os Sport Contact 5 seria injusto, traria uma distorção exagerada nos números. Então a gente deixou os Continental para a tarde com o asfalto mais quente. Tenha isso em mente na comparação dos números. E vale lembrar também, os Barum estão com as rodas diamantadas e os Continental com as rodas pretas. Aqui a gente teve uma diferença muito pequena. Apenas 5 centésimos de segundo separaram as melhores passagens de cada pneu. 8,356 para os Barum 3HM e 8,306 para os Sport Contact 5. Essa arrancada começava num suave aclive e o asfalto estava um pouquinho sujo. Em condições ideais, o Civic SI deve baixar próximo a 1 segundo desse tempo. Vale também pontuar 2 detalhes.
Era mais fácil obter passagens consistentes com o Conti. Os Baron saturavam com facilidade maior. Se você passasse um pouquinho do ponto, eles começavam a derrapar de forma mais contraproducente, então você precisava ter mais sensibilidade para conseguir extrair um bom tempo. E as arrancadas com os Conti foram feitas com asfalto mais quente. Na mesma temperatura, a diferença seria maior a favor dos Sport Contact 5. Frenagem de 100 km por hora a zero. Aqui o composto e a proposta do Continental fizeram uma diferença grande. 43,1 metros no 3HM e 39,7 metros no Sport Contact 5. Uma diferença que se mostrou consistente em todas as passagens. 3,4 metros é quase um Renault Kwid em comprimento. Numa frenagem de emergência, a diferença entre um acidente ou pior, um atropelamento. Além da diferença de desempenho, o momento inicial da freada era mais sólido com o Sport Contact 5, algo que foi fundamental para o teste seguinte. De volta no circuito Arasuiuti, era de se esperar uma diferença sólida entre os dois pneus e ela veio. O Continental foi 1 segundo e 8 centésimos mais rápido que o Baron, com uma diferença de aceleração lateral grande. Na curva do churrasco, que é essa curva longa para a esquerda em subida que conduz para a linha de chegada, os Sport Contact 5 geraram 1,49 G de aceleração lateral contra 1,27 G dos Baron. Essa diferença de capacidade me fez precisar desacelerar menos o carro na entrada das curvas, ou seja, eu podia carregar mais velocidade para dentro das curvas sem saturar os pneus. Especialmente na segunda metade da volta, que é esse trecho on-board que vocês estão assistindo agora, os Continental apresentaram uma diferença muito grande porque esse é o trecho que possui as curvas mais longas e velozes. Essa diferença de pouco mais de 1 segundo, lá em Interlagos, facilmente a gente estaria falando aí de 2,5 segundos, talvez até mais, porque no autódromo como Interlagos, com curvas mais longas, você sobrecarrega mais os pneus, né? Velocidades maiores, enfim. Lembrando, inclusive, que os Baron foram testados com uma temperatura mais baixa de asfalto, o que o favorecia. A precisão no volante, no momento de entrada de curva, né, o turn-in, e a consistência ao longo da volta contaram muitos pontos a favor do Sport Contact 5. O 3HM, na verdade, só mantinha sua performance por uma volta. Depois disso, ele começava a decair cada vez mais, afinal, não é a sua proposta. Já no comparativo de ruído, o Baron, como era de se esperar por ser um pneu Comfort, se saiu melhor. O delta entre as passagens ficou aí em 0,7 decibéis a favor do 3HM, 63,4 decibéis no Baron e 64,1 decibéis no Continental. Os números absolutos não devem ser levados com tanto rigor nesse teste em específico porque a gente utilizou ali um aplicativo de smartphone para obter esses números. Mas a diferença entre eles, né, o delta entre as passagens, esse sim permite uma percepção razoavelmente franca e que na verdade era bem perceptível aí a bordo. Não era grande, mas dava para perceber. Como era de se esperar por ser um pneu de categoria UHP, o Conti Sport Contact 5 foi melhor que o Baron 3HM em todos os seus testes de desempenho.
Além disso, todas as nuances ao volante, comunicabilidade de limite de aderência, reação do carro nas entradas de curva, em tudo isso você tinha mais precisão e confiabilidade com os Continental. Outro ponto que vale ser dito é que a performance do Baron durava apenas uma volta feita no limite. Depois disso, o composto entrava numa temperatura além de sua zona operacional e começava a saturar, a desgarrar com mais facilidade, perdendo tempo de volta. Já os Continental duravam de 2 a 3 voltas com o mesmo desempenho. Agora vamos dar uma olhadinha nos pneus para entender um pouco melhor como isso acontece. Nas curvas, é esse lado aqui, essa porção do pneu que mais trabalha. Então, por exemplo, nesse caso aqui do pneu do lado esquerdo, numa curva para a direita, né, para esse lado aqui, é justamente esse aqui, o lado do pneu que mais vai trabalhar, né? Ou seja, para você ter um pneu esportivo, você precisa maximizar a área de contato do pneu com o solo nessa região aqui. Como que se faz isso? Isso é uma dica muito importante para você saber diferenciar um pneu Comfort de um Performance ou mesmo de um pneu Semi-Slick Track Day. Quanto mais esportivo é a proposta do pneu, mais inteiriço é esse bloco, ou seja, ele vai ter menos sulcos e sulcos vão ser mais rasos também, né? Então isso maximiza a área de contato, mais aderência. Se a gente pegar inclusive como exemplo o Sport Contact 6, que vocês estão olhando aí na tela, que é o pneu da próxima geração a esse daqui, né, o pneu de última geração, ele é ainda mais esportivo. Notem aqui que os blocos do Sport Contact 6 que vocês estão vendo, eles são ainda mais inteiriços do que esse daqui. Mas aqui a gente já tem uma proposta aí bem esportiva, especialmente se comparar aí com o Baron 3 HM. O Sport Contact 5, ele tem sim uma pegada esportiva, mas ele tem muitas características aí que são positivas para um pneu de uso universal, em termos de ruído, de durabilidade, de conforto. Então ele não chega também a ser esse pneu nichado de uso mais restrito. Lembra que eu falei no começo do vídeo que quanto maior a performance, né, mais restrito ele costuma ser, ou seja, ele precisa abrir mais mão dos outros índices como conforto e silêncio. Aqui a gente tem um pneu aí na verdade mais 360, mas que tem aí esse tempero esportivo, né? Então você consegue ver aqui, por exemplo, essa região externa. Lembra que eu comparei com o Sport Contact 6, né, que tem uns blocos mais inteiriços? Aqui a gente tem a presença dos macro blocos, mas note aí que aqui a gente ainda tem aí um certo volume de sulcos, né? Então esse é um pneu aqui com uma proposta esportiva, mas também com um tempero aí universal bem presente. Duas outras características legais aí para vocês. Um pneu esportivo ele costuma apresentar uma silhueta nessa junção entre a banda de rodagem e o flanco, o ombro, mais pontuda, ou seja, um pneu mais ombrudo, uma quina um pouco mais acentuada. Por quê? Com isso você consegue maximizar a área da banda de rodagem. E outra característica de um pneu esportivo é que ele apresenta aí esses sulcos de escoamento, esses dutos de escoamento mais rasos. Na verdade, todos os blocos e ranhuras são menos profundos. Por quê? Porque aí você consegue ter um pneu que vai torcer menos. Esses elementos aqui, né, todos esses blocos vão fletir e torcer menos com as forças de aceleração lateral que acontecem numa curva. Qual que é o benefício que você extrai disso? Mais precisão ao volante e melhor controle do ganho de temperatura do pneu na pista. Agora, muita gente fala que um pneu esportivo é mais macio. Isso é uma meia verdade que acaba confundindo muita gente. De fato, no âmbito do composto, um pneu esportivo, ele utiliza um composto mais macio mesmo, mas ele precisa de uma carcaça mais rígida. A gente vai detalhar daqui a pouquinho. Nessa questão do composto aí, cada marca, cada modelo de pneu vai ter a sua receita super secreta, sua combinação de óleos e resinas que formam um composto. Por exemplo, um dos componentes utilizados pela Continental aqui nesse Sport Contact 5 é o Black Chili, que ajudou a reduzir as distâncias de frenagem tanto no seco quanto no molhado por controlar as frequências nos polímeros de cadeias curtas. Uma outra característica que um pneu de performance costuma apresentar, ou melhor, precisa apresentar, é boa performance com temperaturas bastante elevadas de pneu, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de pneu esportivo aqui, a gente está falando de temperaturas de até mais ou menos 70 graus, no caso de um semi-slick pode até passar dos 80 graus. Em contrapartida, isso tem um preço no frio extremo, né? Quando realmente está bastante gelado, as cadeias de polímeros que compõem, que fazem parte de um composto de performance, eles apresentam uma utilidade menor no frio extremo. O que significa o quê? Eles ficam mais rígidos, por causa disso eles aderem e se conformam um pouco menos aí à superfície do asfalto. Composto mais macio, necessariamente uma carcaça mais rígida. Embaixo dessa borracha que a gente consegue ver, a gente tem um verdadeiro sanduíche estrutural feito de diversas camadas aí de nylon, de aço. E, na verdade, quanto mais esportivo o pneu, mais reforçadas são essas camadas, inclusive apresentando as camadas adicionais
geralmente de poliéster, né? Você precisa dessa rigidez estrutural adicional no pneu esportivo justamente para você ter mais precisão e estabilidade do pneu com as forças de aceleração lateral mais intensas que esse tipo de pneu produz. Para simplificar o entendimento, pensa na suspensão mais firme que um carro esportivo precisa ter. É exatamente essa situação, mas dentro da estrutura do pneu. Uma outra característica típica dos pneus esportivos, tanto pelo ombro mais quadrado quanto pela carcaça mais rígida, é que eles apresentam uma precisão ao volante muito maior, especialmente no momento da entrada da curva, no momento que você está saindo da reta para você puxar para entrar ali, fazer a tangência. Nesse momento, realmente, o pneu esportivo ele é muito mais preciso, né? Um pneu comfort ele vai fazer a curva um pouco mais em 2 tempos, como a gente chama, né? Ou seja, se você vai esterçar, o pneu vai apoiar ali, ele vai fletir, vai distorcer e aí ele vai entregar a aderência, né? O pneu esportivo faz tudo isso mais de uma vez. Só que ao mesmo tempo, um pneu esportivo ele dá um pouco menos de aviso quando você está chegando perto do limite de aderência. Quanto mais esportivo o pneu, menor é o aviso. Isso vale especialmente para os slicks e semi-slicks, né? Os pneus de competição, os pneus de track day, esses pneus realmente dão bem menos aviso. Mas se a gente comparar mesmo aqui o Sport Contact e o Baron 3HM, é lógico que o Baron ele vai dar mais aviso, né? Tanto na questão de cantar de pneu, quanto em relação à resistência que você sente na mão ali quando está chegando perto do limite de aderência, justamente porque ele é um pneu comfort, então naturalmente o pneu esportivo como esse aqui performa melhor, mas ele dá um pouquinho menos de aviso em relação ao limite de aderência. Só que aqui, como eu falei, a gente tem um pneu que tem um tempero universal bastante presente, então esse pneu aqui ele apresenta uma comunicabilidade muito boa em relação a esses limites. No começo desse vídeo eu falei que a performance de uma Ferrari cobra o seu preço em conforto, silêncio e consumo, não é? Os números do Conti Sport Contact 5 são claramente superiores, mas além de ser um produto premium, portanto mais caro, essa esportividade também tem uma troca. Um pneu comfort como esse Baron 3HM ou no caso da Continental a linha Premium Contact, que vai oferecer, lógico, um conforto e uma performance melhores do que os da linha Baron, esses pneus comfort eles não vão oferecer o mesmo nível de performance que um pneu HP, né? Como por exemplo a própria linha da família Sport Contact da Continental. Mas existe uma série de benefícios em troca, como por exemplo, você não tem essa necessidade de ter uma carcaça tão rígida para lidar aí com tantas forças de aceleração lateral, né? E aí o que acontece é que os engenheiros podem trabalhar aí com uma carcaça um pouco mais flexível e isso ajuda muito no conforto, né? Ou seja, para você absorver aí os impactos, irregularidades, buracos, ondulações aí do asfalto, um pneu comfort ele vai dissipar, absorver melhor essas energias antes de repassar por sistema de suspensão. Na verdade, de fato, ele repassa menos coisas para o sistema de suspensão. O resultado é que você tem um pneu mais confortável. Como você não precisa maximizar ao extremo a área de contato da banda de rodagem com o solo, os engenheiros conseguem trabalhar aí o desenho da banda de rodagem para amplificar ainda mais o conforto. A gente está falando, por exemplo, dessas diversas ranhuras, tanto essas mais largas quanto essas mais estreitas, esses blocos em ângulos e dimensões diferentes, de formas alternadas aqui. Tudo isso aqui é para quê? Para você eliminar o efeito das vibrações harmônicas que estão aí na origem do ruído dos pneus, né? Então, esses pneus comfort, se você comparar com o pneu performance, você sempre vai ver que eles são muito mais texturizados, tem muito mais ranhuras, elas são mais largas, mas também elas estão presentes em maior quantidade. Então essa também é uma dica para você saber reconhecer um pneu comfort em relação a um pneu de performance. Agora também tem o seguinte, essa é a principal receita do silêncio, mas não é a única. Por exemplo, estes Sport Contact 5, na medida em que testamos, apresenta uma tecnologia chamada Conti Silent, uma espuma de poliuretano presente no lado de dentro da banda de rodagem que reduz o ruído em até 9 decibéis. E por fim, o pneu comfort vai apresentar, lógico, os sulcos de escoamento, esses dutos mais profundos e um composto menos macio, né? Então você vai tender aí a ter uma longevidade maior do pneu. Lógico, varia de caso a caso, da presença aí de sílica ou não, mas de forma geral o pneu comfort tende a durar mais. Aquela questão da ductilidade também que eu comentei na questão do pneu performance, aqui é o contrário, ou seja, próximo a temperaturas ambientes, ele vai apresentar uma ductilidade melhor, né? Então ele vai apresentar uma conformação, uma aderência melhor, e aí em temperaturas mais elevadas, e aí digo não calor só ambiente, temperatura de pista, você fazendo muitas curvas, aí o pneu sai da temperatura operacional dele, né, o comfort, e aí ele começa a desgarrar mais, que foi exatamente o que a gente viu com o Baron, né? Ele apresentou uma boa performance em uma volta
Já na segunda volta ele já estava desgarrando mais, então ele já saiu ali da sua zona de temperatura operacional. No fim das contas, a categoria de um pneu funciona exatamente como a categoria de um carro, né? Ou seja, super esportivo, utilitário, estradeiro esportivo, popular econômico. De forma geral, você deve casar a proposta do pneu com a proposta do carro, mas não existe nenhum impedimento. Por exemplo, se você tem um hatch popular de uso diário, você quer dar ali um tempero mais esportivo, você faz ali muitos trajetos de estrada de montanha, nada impede de você colocar um pneu de performance no carro e você experimentar um sabor diferente no seu carro. Da mesma forma, também a mão oposta também funciona. Às vezes tem um carro como esse Civic SI aqui, você gosta da esportividade dele, mas você pega mais estrada, você não faz ali tantas curvas, você quer mais silêncio, mais conforto aí na parte de suspensão. Pneu é o primeiro elemento, então pode não ser uma má ideia você colocar um pneu Comfort num carro esportivo também. Na verdade, tudo depende da forma como você guia e de quais características do pneu você considera mais importantes. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha sido útil o vídeo, a gente se divertiu bastante aqui na pista e a gente se encontra numa próxima. Valeu!